Neemias. Capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. Ora, no mês de Quisleu, no 20º ano, sucedeu que eu mesmo vinha a estar em Susã, o castelo. Então entrou Anani, um de meus irmãos, ele e outros homens de Judá, e eu passei a perguntar-lhes pelos judeus, os que tinham escapado, que restaram do cativeiro, e também por Jerusalém. Por conseguinte, disseram-me: os que restaram, que remanesceram do cativeiro, lá no distrito jurisdicional, estão em grandes apuros e em vitupério. E a muralha de Jerusalém está derrocada, e seus próprios portões foram queimados com fogo. E sucedeu que, assim que ouvi estas palavras, assentei-me e comecei a chorar e a prantear por muitos dias, e jejuava e orava continuamente diante do Deus dos céus. E prossegui, dizendo: ai, Jeová, Deus dos céus, o Deus grande e atemorizante, guardando o pacto e a benevolência para com os que o amam e que guardam os seus mandamentos, por favor, fique teu ouvido atento e fiquem teus olhos abertos para escutar a oração de teu servo, com que hoje oro diante de ti, dia e noite, referente aos filhos de Israel, teus servos, ao passo que faço confissão quanto aos pecados dos filhos de Israel, com que pecamos contra ti. Pecamos, tanto eu como a casa de meu pai. Indubitavelmente agimos de modo corrupto contra ti, e não guardamos os mandamentos, e os regulamentos, e as decisões judiciais que deste como ordem a Moisés, teu servo. Por favor, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vós, da vossa parte, agirdes de modo infiel, eu, da minha parte, vos espalharei entre os povos. Quando tiverdes retornado a mim e guardado os meus mandamentos, e os tiverdes praticado, embora o vosso povo disperso venha estar nos confins dos céus, de lá os reunirei, e certamente os trarei ao lugar que escolhi para lhe fazer residir meu nome. E eles são os teus servos e o teu povo que remiste pelo teu grande poder e pela tua forte mão. Ai, Jeová, por favor, atente o teu ouvido à oração de teu servo e à oração de teus servos, que se agradam em temer o teu nome. E, por favor, concede hoje bom êxito a teu servo, e faze-o objeto de misericórdia diante deste homem. Ora, aconteceu que eu mesmo era copeiro do rei. Capítulo 2. E sucedeu no mês de Nisã, no 20º ano de Artaxerxes o rei, que havia vinho diante dele, e, como de costume, tomei o vinho e o dei ao rei. Mas nunca antes eu tinha estado sombrio diante dele, de modo que o rei me disse: por que está sombria a tua face, sendo que não estás doente? Isto não é mais que tristeza de coração. Nisso fiquei com muito medo. Então eu disse ao rei: viva o próprio rei por tempo indefinido. Por que não deve a minha face ficar sombria quando a cidade, a casa das sepulturas de meus antepassados, está devastada e seus próprios portões foram consumidos pelo fogo? O rei, por sua vez, me disse: o que é que estás procurando obter? Orei imediatamente ao Deus dos céus. Depois eu disse ao rei: se parecer bem ao rei, e se teu servo parecer bom diante de ti, que me envies a Judá, a cidade das sepulturas de meus antepassados, para que eu a reconstrua. A isto me disse o rei, enquanto sua consorte real estava sentada ao seu lado: até quando virá durar a tua viagem e quando retornarás? De modo que pareceu bem perante o rei enviar-me quando lhe dei o tempo determinado. E eu prossegui, dizendo ao rei: se parecer bem ao rei, deem-se-me cartas para os governadores de além do rio, para que me deixem passar até eu chegar a Judá. Também uma carta para Asaf, guarda do parque que pertence ao rei,
para que me dê árvores para construir com madeira os portões do castelo que pertence à casa, e para a muralha da cidade, e para a casa em que vou entrar. Portanto, o rei mas deu, segundo a boa mão de meu Deus sobre mim. Por fim cheguei aos governadores de além do rio e dei-lhes as cartas do rei. Além disso, o rei enviara comigo chefes da força militar e cavaleiros. Quando Sambalá, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, chegaram a ouvir isso, então lhes pareceu algo muito mal que tivesse chegado um homem para procurar algo de bom para os filhos de Israel. Finalmente cheguei a Jerusalém e fiquei ali por 3 dias. Então me levantei de noite, eu e alguns homens comigo, e não informei a nenhum homem o que meu Deus me pôs no coração para fazer por Jerusalém. E não havia comigo nenhum animal doméstico, exceto o animal doméstico em que eu cavalgava. E passei a sair de noite pelo portão do vale e defronte da fonte da cobra grande, e ao portão dos montes de cinzas, e examinava constantemente as muralhas de Jerusalém, como tinham sido derrocadas, e os portões dela tinham sido consumidos pelo fogo. E passei adiante ao portão da fonte e ao reservatório de água do rei, e não havia ali lugar para o animal doméstico debaixo de mim passar. Mas continuei subindo de noite pelo vale da torrente e prossegui examinando a muralha. Depois voltei e entrei pelo portão do vale, e assim cheguei de volta. E os próprios delegados governantes não sabiam aonde eu tinha ido e o que estava fazendo. E eu não comunicara ainda nada aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos delegados governantes, nem ao resto dos que faziam a obra. Finalmente eu lhes disse: vós estáis vendo os sérios apuros em que estamos, como Jerusalém está devastada e seus portões foram queimados com fogo. Vinde e reconstruamos a muralha de Jerusalém, para que não continuemos mais a ser um vitupério. E prossegui, contando-lhes a respeito da mão de meu Deus, como fora boa sobre mim, e também a respeito das palavras do rei, as quais ele me dissera. Então disseram: levantemo-nos e temos de construir. Fortaleceram assim as suas mãos para a boa obra. Ora, ouvindo isso Sambalá, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, começaram a caçoar de nós e a olhar com desprezo para nós, e passaram a dizer: que coisa é esta que estás fazendo? É contra o rei que vos estáis rebelando? Todavia, repliquei-lhes e disse-lhes: o Deus dos céus é quem nos concederá bom êxito, e nós mesmos, seus servos, nos levantaremos e teremos de construir. Mas vós mesmos não tendes quinhão, nem reivindicação justa, nem recordação em Jerusalém. Capítulo 3. E Eliasibe, o sumo sacerdote, e seus irmãos, os sacerdotes, passaram a levantar-se e a construir o portão das ovelhas. Eles mesmos o santificaram e lhe colocaram as portas, e santificaram-no até a torre de Meá, até a torre de Ananel. E ao seu lado construíram os homens de Jericó, e ao seu lado construiu Zacur, filho de Inri. E o portão do peixe foi construído pelos filhos de Asenaá. Eles mesmos o madeiraram e então lhe colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas. E ao seu lado fez reparos Meremote, filho de Urijá, filho de Acós. E ao seu lado fez reparos Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel. E ao seu lado fez reparos Adoque, filho de Baana. E ao seu lado fizeram reparos os tecoítas. Os próprios majestosos deles, porém, não trouxeram a sua nuca ao serviço dos seus amos. E o portão da cidade antiga foi reparado por Joiada, filho de Pazéia, e por Mesulão, filho de Besodeias. E eles mesmos o madeiraram e então lhe colocaram as portas, e os ferrolhos e as trancas. E ao seu lado fizeram reparos Melatias, o gibeonita, e Jadom, o meronotita, homens de Gibeão e de Mispá, pertencentes ao trono do governador de além do rio. Ao seu lado fez reparos Uziel, filho de Araías, ourives.
E ao seu lado fez reparos Ananias, membro dos misturadores de ungüentos. E passaram a lajear Jerusalém até a muralha larga. E ao seu lado fez reparos Refaías, filho de Ur, príncipe de metade do distrito de Jerusalém. E ao seu lado fez reparos Gedaías, filho de Arumafe, defronte da sua própria casa. E ao seu lado fez reparos Atus, filho de Asabinéias. Outro setor medido foi reparado por Malquijá, filho de Arim, e por Assub, filho de Paate-Moabe, e também a Torre dos Fornos. E ao seu lado fez reparos Salum, filho de Aloés, príncipe de metade do distrito de Jerusalém, ele e suas filhas. O portão do vale foi reparado por Anum e pelos habitantes de Zanoa. Eles mesmos o construíram e então lhe colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas. Também 1000 côvados de muralha, até o portão dos Montes de Cinzas. E o portão dos Montes de Cinzas foi reparado por Malquijá, filho de Recabe, príncipe do distrito de Bet-Aquerem. Ele mesmo foi construí-lo e colocar-lhe as portas, os ferrolhos e as trancas. E o portão da fonte foi reparado por Salune, filho de Colosé, príncipe do distrito de Mispá. Ele mesmo passou a construí-lo e a pôr-lhe telhado e a colocar-lhe as portas, os ferrolhos e as trancas, e também a muralha do reservatório do canal ao jardim do rei, e até a escadaria que desce da cidade de Davi. Depois dele, Neemias, filho de Asbuque, príncipe de metade do distrito de Bet-Zur, fez reparos até defronte das sepulturas de Davi, e até o reservatório de água que se tinha feito, e até a casa dos poderosos. Depois dele, os levitas fizeram reparos, Reum, filho de Bani. Ao seu lado, Asabias, príncipe de metade do distrito de Keila, fez reparos para o seu distrito. Depois dele fizeram reparos seus irmãos, Bavai, filho de Enadade, príncipe de metade do distrito de Keila. E Ezer, filho de Jesua, príncipe de Mispá, passou a reparar ao seu lado outro setor medido, defronte da subida à armaria junto ao contraforte. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, trabalhou com fervor e reparou outro setor medido, desde o contraforte até a entrada da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, Meremote, filho de Urijá, filho de Acós, reparou outro setor medido, desde a entrada da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. E depois dele fizeram reparos os sacerdotes, homens do distrito do Jordão. Depois deles, Benjamim e Assub fizeram reparos defronte da sua própria casa. Depois deles, Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, fez reparos perto da sua própria casa. Depois dele, Binui, filho de Enadade, reparou outro setor medido, desde a casa de Azarias até o contraforte e até a esquina. Depois dele, Palau, filho de Uzai, fez reparos defronte do contraforte e da torre que sai da casa do rei, da superior que pertence ao pátio da guarda. Depois dele veio Pedaías, filho de Parós. E os próprios netineus vieram a ser moradores de Ofel. Eles fizeram reparos até defronte do portão das águas, ao leste, e a torre saliente. Depois deles, os tecoitas repararam outro setor medido, desde defronte da grande torre saliente até a muralha de Ofel. Acima do portão dos cavalos fizeram reparos os sacerdotes, cada um defronte da sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, fez reparos defronte da sua própria casa. E depois dele, fez reparos Semaías, filho de Secanias, guarda do portão do leste. Depois dele, Ananias, filho de Selemias, e Anum, sexto filho de Zalaf, repararam outro setor medido. Depois dele, Mesulão, filho de Berequias, fez reparos defronte da sua própria sala. Depois dele, Malquijá, membro do grêmio dos ourives, fez reparos até a casa dos netineus e dos negociantes, defronte do portão de inspeção e até o quarto de terraço da esquina.
E entre o quarto de terraço da esquina e o portão das ovelhas, os ourives e os negociantes fizeram reparos. Capítulo 4. Ora, sucedeu que, assim que Sambalá ouviu que estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e muito ofendido, e caçoava dos judeus. E começou a dizer diante dos seus irmãos e da força militar de Samaria, sim, começou a dizer: que fazem estes judeus decrépitos? Dependerão de si mesmos? Farão sacrifícios? Acabarão num dia? Farão reviver as pedras dentre os montes de entulho poeirento, estando elas queimadas? Ora, Tobias, o amonita, estava ao seu lado e prosseguiu, dizendo: mesmo aquilo que estão construindo, se uma raposa subisse contra aquilo, certamente derrocaria sua muralha de pedras. Ouve, ó nosso Deus, porque nos temos tornado objeto de desprezo, e faze seu vitupério voltar sobre as suas próprias cabeças, e entrega-os ao saque na terra do cativeiro, e não encubras o seu erro e o seu pecado diante de ti. Não seja extinguido, pois cometeram uma ofensa contra os construtores. Assim, continuamos a construir a muralha, e a muralha inteira ficou ligada até a metade da sua altura, e o povo continuou a ter coração para trabalhar. Sucedeu então que, assim que Sambalá, e Tobias, e os árabes, e os amonitas, e os asdoditas ouviram que o conserto das muralhas de Jerusalém tinha progredido, porque as brechas principiaram a ficar tapadas, eles ficaram muito irados. E todos juntos começaram a conspirar para vir e lutar contra Jerusalém, e causar-me atrapalhação. Mas oramos ao nosso Deus, e por causa deles mantivemos uma guarda estacionada contra eles, dia e noite. E Judá começou a dizer: tropeçou o poder dos carregadores, e há muito entulho, e nós mesmos não podemos construir na muralha. Além disso, os nossos adversários diziam: não o saberão, nem verão até estarmos bem no meio deles, e certamente os mataremos e faremos cessar a obra. E sucedeu que, sempre que os judeus que moravam perto deles entravam, passaram a dizer-nos 10 vezes: subirão de todos os lugares aonde vós retornareis a nós. De modo que mantive homens postados nas partes mais baixas do lugar atrás da muralha nos espaços abertos, e mantive o povo postado por famílias, com as suas espadas, suas lanças e seus arcos. Quando vi seu temor, levantei-me imediatamente e disse aos nobres e aos delegados governantes, bem como ao resto do povo: não tenhais medo por causa deles. Lembrai-vos de Jeová, o grande e o atemorizante, e lutai por vossos irmãos, vossos filhos e vossas filhas, vossas esposas e vossos lares. Sucedeu então que, assim que os nossos inimigos ouviram que soubemos disso, de modo que o verdadeiro Deus tinha frustrado o seu conselho, e todos nós tínhamos voltado à muralha, cada um à sua obra, sim, sucedeu que, daquele dia em diante, metade dos meus moços estava ativa na obra, e metade deles agarrava as lanças, os escudos e os arcos, e as cotas de malha. E os príncipes estavam atrás da casa inteira de Judá. Quanto aos construtores sobre a muralha, e os que carregavam o fardo dos carregadores, cada um estava ativo na obra com uma mão, ao passo que a outra agarrava a arma de arremesso. E os construtores estavam cingidos, cada um com a sua espada sobre o quadril enquanto construíam. E o que tocava a buzina estava ao meu lado. E passei a dizer aos nobres e aos delegados governantes e ao resto do povo: a obra é grande e extensiva, e nós estamos espalhados sobre a muralha muito separados um do outro. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali é que vos reunireis a nós. Nosso Deus é que lutará por nós. Enquanto estávamos ativos na obra, a outra metade deles agarrava também as lanças, desde o subir da alva até saírem as estrelas. Outro sim, naquele tempo eu disse ao povo:
que os homens passem a noite no meio de Jerusalém, cada um com o seu ajudante, e terão de tornar-se para nós uma guarda de noite e obreiros de dia. Quanto a mim e meus irmãos, e meus ajudantes, e os homens da guarda que estavam atrás de mim, não tirávamos as vestes, cada um tendo sua arma de arremesso na sua mão direita. Capítulo 5. Entretanto, veio a haver um grande clamor da parte do povo e das suas esposas contra os seus irmãos judeus. E havia os que diziam: estamos dando nossos filhos e nossas filhas em penhor para obtermos cereais e comermos, e para ficarmos vivos. E havia os que diziam: estamos dando nossos campos e nossos vinhedos e nossas casas em penhor para obtermos cereais durante a escassez de víveres. E havia os que diziam: tomamos dinheiro emprestado para o tributo do rei sobre os nossos campos e sobre os nossos vinhedos. E agora, a nossa carne é igual à carne de nossos irmãos. Nossos filhos são como os seus filhos. Mas eis que reduzimos nossos filhos e nossas filhas a escravos, e há algumas de nossas filhas já reduzidas a isso. E não há poder em nossas mãos, enquanto nossos campos e nossos vinhedos pertencem a outros. Fiquei então muito irado, assim que ouvi seu clamor e estas palavras. De modo que meu coração fez cogitações no meu íntimo e comecei a ralhar com os nobres e com os delegados governantes e fui dizer-lhes: é usura que estáis demandando, cada um do seu próprio irmão. Além disso, providenciei uma grande assembleia por causa deles. E passei a dizer-lhes: nós mesmos compramos de volta os nossos irmãos judeus que tinham sido vendidos às nações, ao ponto que esteve em nosso poder. E ao mesmo tempo, venderíeis vós os vossos próprios irmãos e teriam eles de ser vendidos a nós? Em vista disso, ficaram sem fala e não acharam palavra. E prossegui, dizendo: não é boa a coisa que estás fazendo. Não deveis andar no temor de nosso Deus por causa do vitupério das nações, nossos inimigos? E também eu, meus irmãos e meus ajudantes, emprestamos entre eles dinheiro e cereais. Por favor, deixemos de emprestar com juros. Por favor, devolvei-lhes neste dia seus campos, seus vinhedos, seus olivais e suas casas, e o centésimo do dinheiro, e os cereais, o vinho novo e o azeite que exigis deles como juros. A isto disseram: faremos a devolução e nada requereremos deles de volta. Faremos exatamente como estás dizendo. Chamei, portanto, os sacerdotes e os fiz jurar para fazerem segundo esta palavra. Também sacudi a dobra da minha veste e disse então: desta maneira o verdadeiro Deus sacuda de sua casa e de sua propriedade adquirida a todo homem que não cumprir esta palavra. E desta maneira fique ele sacudido e vazio. A isto disse toda a congregação: Amém. E começaram a louvar a Jeová. E o povo passou a fazer segundo esta palavra. Outra coisa: desde o dia em que me comissionou para me tornar governador deles na terra de Judá, do 20º ano ao 32º ano de Artaxerxes o rei, por 12 anos, eu mesmo e meus irmãos não comemos o pão devido ao governador. Quanto aos governadores anteriores que vieram antes de mim, fizeram-no pesado ao povo, e tinham tomado deles diariamente 40 siclos de prata para pão e vinho. Também os próprios ajudantes deles tiranizavam o povo. Quanto a mim, não fiz assim por causa do temor de Deus. E ainda mais, participei na obra desta muralha, e não adquirimos nenhum campo. E todos os meus ajudantes estavam reunidos ali para a obra. E os judeus e os delegados governantes, 150 homens, e os que chegavam a nós das nações ao nosso redor estavam à minha mesa. Quanto ao que se veio aprontar diariamente, um touro, 6 ovelhas seletas e aves, eram aprontados para mim, e uma vez cada 10 dias, toda a sorte de vinho em abundância. E junto com isto não requeria o pão devido ao governador,
porque o serviço estava pesado sobre este povo. Lembra-te deveras a meu favor, ó meu Deus, para o meu bem, de tudo o que fiz por este povo. Capítulo 6. Aconteceu então que, assim que se comunicou a Sanbalá, e a Tobias, e a Gesem, o árabe, e ao resto dos nossos inimigos, que eu tinha reconstruído a muralha, e que não se deixara nenhuma brecha nela, embora até aquele tempo eu não tivesse colocado as próprias portas nos portões, Sanbalá e Gesem mandaram dizer-me imediatamente: vem deveras e encontremo-nos por combinação nos vilarejos do Vale Plano de Ono. Maquinavam, porém, fazer-me mal, de modo que lhes enviei mensageiros, dizendo: estou fazendo uma obra grande e não posso descer. Por que deve a obra cessar, enquanto eu alargue e tenha de descer a vós? No entanto, enviaram-me a mesma comunicação 4 vezes e eu continuei a replicar-lhes com a mesma palavra. Por fim, Sanbalá enviou-me seu ajudante com a mesma palavra pela 5ª vez, com uma carta aberta na mão. Nela estava escrito o seguinte: ouviu-se entre as nações, e Gesem o está dizendo, que tu e os judeus maquinais rebelar-vos. É por isso que estás construindo a muralha, e te estás tornando rei para eles, segundo estas palavras. E há até mesmo profetas que constituíste para clamarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: há um rei em Judá. E agora, coisas como estas serão comunicadas ao rei. Portanto, vem agora deveras e consultemo-nos mutuamente. No entanto, mandei-lhe dizer: não vieram acontecer tais coisas como estás dizendo, mas é do teu próprio coração que as inventas. Pois todos eles estavam tentando amedrontar-nos, dizendo: suas mãos largarão a obra, de modo que não será feita. Mas agora, fortalece as minhas mãos. E eu mesmo entrei na casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, enquanto estava encerrado. E ele passou a dizer: encontremo-nos por combinação na casa do verdadeiro Deus, dentro do templo, e fechemos as portas do templo, pois entrarão para matar-te, sim, entrarão de noite para matar-te. Eu disse, porém: deve um homem como eu fugir? E quem como eu poderia entrar no templo e viver? Não entrarei. Portanto, investiguei e eis que não fora Deus quem o enviara, mas ele tinha falado esta profecia contra mim, porque o próprio Tobias e Sanbalá o tinham contratado. A razão de ter sido contratado foi que eu ficasse amedrontado e fizesse assim, e eu certamente estaria pecando, e isso certamente se tornaria na mão deles uma reputação má com o objetivo de me vituperarem. Ó meu Deus, lembra-te deveras de Tobias e de Sanbalá, segundo estes atos de cada um, e também de Noadias a profetisa, e do resto dos profetas que continuamente tentavam amedrontar-me. Por fim ficou terminada a muralha no 25º dia de Elul, em 52 dias. E aconteceu que, assim que os nossos inimigos ouviram isso, e todas as nações em volta de nós chegaram a vê-lo, decaíram imediatamente muito aos seus próprios olhos e ficaram sabendo que foi da parte de nosso Deus que se fez esta obra. Naqueles dias, também os nobres de Judá fizeram numerosas as suas cartas que saíam a Tobias, e as de Tobias que chegavam a eles. Porque muitos em Judá lhe eram ajuramentados, pois era genro de Secanias, filho de Ará. E o próprio Jeoanã, seu filho, tinha tomado a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também diziam continuamente coisas boas sobre ele diante de mim, e as minhas próprias palavras foram continuamente levadas para fora a ele. Havia cartas enviadas por Tobias para me amedrontar. Capítulo 7. E sucedeu que, assim que se tinha reconstruído a muralha, coloquei imediatamente as portas. Depois foram constituídos os porteiros, e os cantores, e os levitas. E eu prossegui, pondo no comando de Jerusalém a Anani, meu irmão, e a Ananias, príncipe do castelo, porque ele era um homem tão fidedigno
e temia o verdadeiro Deus mais do que muitos outros. Por isso eu lhes disse: os portões de Jerusalém não devem ser abertos até o sol esquentar, e enquanto estiverem ali de pé, devem ser fechados e trancados. E põe guardas dos habitantes de Jerusalém, cada um no seu próprio posto de guarda, e cada um defronte da sua própria casa. Ora, a cidade era larga e grande, e havia poucas pessoas dentro dela, e não havia casas construídas. Mas o meu Deus me pôs no coração reunir os nobres e os delegados governantes, bem como o povo, para se registrarem genealogicamente. Achei então o livro do registro genealógico dos que tinham subido primeiro, e nele achei escrito: estes são os filhos do distrito jurisdicional que subiram do cativeiro do povo exilado que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado ao exílio e que mais tarde retornaram a Jerusalém e a Judá, cada um à sua própria cidade. Os que entraram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mordecai, Bilsan, Misperete, Bigvai, Neum, Baaná. O número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elam, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Azum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os homens de Belém e de Netofa, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriate-Jearim, Quefira e Beerote, 743. Os homens de Ramá e de Geba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e de Ai, 123. Os homens da outra Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes. Os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas. Os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os netineus. Os filhos de Ziá, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uza, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzezim, os filhos de Bacbuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur,
os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tema, os filhos de Neziá, os filhos de Atifa. Os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete Azebaim, os filhos de Amon. Todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão foram 392. E estes foram os que subiram de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adom e Imer. E eles não foram capazes de informar qual a casa de seus pais e sua origem, se eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Acós, os filhos de Barzilai, que tomou esposa das filhas de Barzilai, o gileadita, e veio a ser chamado pelo seu nome. Estes foram os que procuraram o seu registro para estabelecer publicamente a sua genealogia, e não foi achado, de modo que ficaram excluídos do sacerdócio como polutos. Por conseguinte, o Tirsata disse-lhes que não deviam comer das coisas santíssimas até que o sacerdote se pusesse de pé com Urim e Tumim. A congregação inteira, como um só grupo, foi de 42.360, além dos seus escravos e das suas escravas, os quais foram 7.337. E tinham 245 cantores e cantoras. Seus cavalos foram 736, seus mulos 245. Os camelos foram 435. Os jumentos foram 6.720. E havia uma parte dos cabeças das casas paternas que deram algo para a obra. O próprio Tirsata deu ao tesouro 1.000 dracmas de ouro, 50 tigelas, 530 vestes compridas de sacerdotes. E havia alguns dos cabeças das casas paternas que deram ao tesouro, para a obra, 20.000 dracmas de ouro e 2.200 minas de prata. E o que o restante do povo deu foi 20.000 dracmas de ouro e 2.000 minas de prata e 67 vestes compridas de sacerdotes. E os sacerdotes, e os levitas, e os porteiros, e os cantores, e alguns do povo, e os netineus, e todo Israel passaram a morar nas suas cidades. Ao chegar o 7º mês, os filhos de Israel estavam então nas suas cidades. Capítulo 8. E todo o povo passou a ajuntar-se como um só homem na praça pública que havia diante do portão das águas. Disseram então a Esdras, o copista, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que Jeová ordenara a Israel. Por conseguinte, Esdras, o sacerdote, levou a lei perante a congregação de homens, bem como de mulheres e de todos os suficientemente inteligentes para escutar, no primeiro dia do 7º mês. E ele continuou a lê-la em voz alta diante da praça pública que havia na frente do portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, diante dos homens e das mulheres e dos outros inteligentes. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o copista, ficou de pé num estrado de madeira que fora feito para a ocasião. E ao lado dele estavam de pé Matitias, e Sema, e Anaías, e Urias, e Ilquias, e Maazéias à sua direita. E à sua esquerda Pedaías, e Misael, e Malquijá, e Azum, e Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras passou a abrir o livro diante dos olhos de todo o povo, pois viera a estar acima de todo o povo. E abrindo-o ele, todo o povo se pôs de pé. Esdras bendisse então a Jeová, o verdadeiro Deus, o grande, a que todo o povo respondeu: Amém, Amém, com a elevação das suas mãos. Inclinaram-se então e prostraram-se perante Jeová com os rostos por terra. E Jesua, e Bani, e Serebias, Jamim, Acube, Sabetai,
Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, sim, os levitas, explicavam a lei ao povo, ao passo que o povo se mantinha de pé. E continuaram a ler alto no livro, na lei do verdadeiro Deus, fornecendo-se esclarecimento e dando-se o sentido dela, e continuaram a tornar a leitura compreensível. E Neemias, isto é, o Tirsata, e Esdras, o sacerdote, o copista, e os levitas que instruíam o povo passaram a dizer a todo o povo: O dia de hoje é santo para Jeová vosso Deus. Não pranteeis, nem choreis. Porque todo o povo estava chorando ao ouvir as palavras da lei. E ele prosseguiu, dizendo-lhes: Ide, comei as coisas gordurosas e bebei as coisas doces, e enviai porções àquele para quem nada se preparou, pois este dia é santo para o nosso Senhor, e não vos sintais magoados, porque o regozijo de Jeová é o vosso baluarte. E os levitas ordenavam a todo o povo que ficasse quieto, dizendo: Ficai calados, pois este dia é santo, e não vos sintais magoados. Portanto, todo o povo se foi para comer e beber, e para enviar porções e para entregar-se a grande alegria, porque tinham entendido as palavras que se lhes deram a conhecer. E no segundo dia, os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, ajuntaram-se a Esdras, o copista, sim, para se inteirarem das palavras da lei. Então acharam escrito na lei que Jeová, por meio de Moisés, ordenara que os filhos de Israel morassem em barracas durante a festividade do 7º mês, e que apregoassem e fizessem passar uma proclamação por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Saí à região montanhosa e trazei folhas de oliveira, e folhas de oleastro, e folhas de murta, e folhas de palmeira, e as folhas de árvores ramosas para fazer barracas, segundo o que está escrito. E o povo passou a sair e a trazê-las, e a fazer para si barracas, cada um no seu próprio terraço, e nos seus pátios, e nos pátios da casa do verdadeiro Deus, e na praça pública do portão das águas, e na praça pública do portão de Efraim. Deste modo, toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez barracas e passou a morar nas barracas. Pois os filhos de Israel não tinham feito assim desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, de modo que veio a haver muitíssima alegria. E de dia em dia lia-se alto a lei do verdadeiro Deus, desde o primeiro dia até o último dia. E prosseguiram celebrando a festividade por 7 dias, e no 8º dia houve uma assembleia solene, segundo a regra. Capítulo 9. E no 24º dia deste mês, os filhos de Israel se ajuntaram com jejum, e com serapilheira, e com terra sobre si. E a descendência de Israel passou a separar-se de todos os estrangeiros, e a ficar de pé, e a fazer confissão dos seus próprios pecados e dos erros de seus pais. Então se levantaram no seu lugar, e leram alto do livro da lei de Jeová seu Deus, por 1/4 parte do dia. E por 1/4 parte faziam confissão e se curvavam diante de Jeová seu Deus. E Jesua e Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani passaram a levantar-se no palanque dos levitas e a clamar com alta voz a Jeová seu Deus. E os levitas Jesua e Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías prosseguiram, dizendo: Levantai-vos, bendizei a Jeová vosso Deus, de tempo indefinido a tempo indefinido, e bendigam o teu glorioso nome, que é enaltecido acima de toda a bênção e louvor. Só tu és Jeová, tu mesmo fizeste os céus, sim, o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo o que há sobre ela, os mares e tudo o que há neles. E tu preservas vivos a todos eles, e o exército dos céus se curva diante de ti. Tu és Jeová, o verdadeiro Deus, que escolheste a Abrão e o fizeste sair de Ur dos Caldeus,
e lhe puseste o nome de Abraão. E achaste seu coração fiel diante de ti, de modo que se celebrou com ele o pacto de lhe dar a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus e dos perizeus, e dos jebuseus e dos girgazeus, a fim de a dar à sua descendência, e passaste a cumprir as tuas palavras, porque és justo. Portanto, viste a tribulação de nossos antepassados no Egito, e ouviste seu clamor junto ao Mar Vermelho. Deste então sinais e milagres contra Faraó e todos os seus servos, e todo o povo da sua terra, pois sabias que agiram presunçosamente contra ti, e passaste a fazer para ti um nome como no dia de hoje. E partiste o mar diante deles, de modo que passaram pelo meio do mar em terra seca. E aos seus perseguidores lançaste nas profundidades como uma pedra em águas potentes. E guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para iluminar-lhes o caminho em que deviam andar. E desceste sobre o monte Sinai, e falaste com eles desde o céu, e prosseguiste a dar-lhes decisões judiciais retas e leis de verdade, regulamentos e mandamentos bons. E deste-lhes a conhecer teu santo sábado, e ordenaste-lhes mandamentos, e regulamentos, e uma lei, por intermédio de Moisés, teu servo. E deste-lhes pão desde o céu para a sua fome, e fizeste-lhes sair águas do rochedo para a sua sede, e prosseguiste, dizendo-lhes que entrassem e se apossassem da terra, a respeito da qual ergueste tua mão em juramento de dá-la a eles. E eles mesmos, sim, nossos antepassados, agiram presunçosamente e passaram a endurecer sua cerviz e não escutaram teus mandamentos. Negaram-se, pois, a escutar e não se lembraram dos teus atos maravilhosos que realizaste com eles, mas endureceram a sua cerviz e designaram um cabeça para retornar à sua servidão no Egito. Tu, porém, és um Deus de atos de perdão, clemente e misericordioso, vagaroso em irar-se e abundante em benevolência, e não os abandonaste. Sim, quando fizeram para si a estátua fundida de um bezerro e começaram a dizer: Este é o teu Deus que te fez subir do Egito, e passaram a cometer grandes atos de desrespeito, tu, sim, tu, na tua abundante misericórdia, não os abandonaste no ermo. A própria coluna de nuvem não se afastou de cima deles de dia, para guiá-los no caminho, nem a coluna de fogo de noite, para iluminar-lhes o caminho em que deviam andar. E deste-lhes o teu bom espírito para fazê-los circunspectos, e não negaste teu maná à sua boca, e deste-lhes água para a sua sede. E por 40 anos lhes proveste alimento no ermo. Não careceram de nada. Seus próprios mantos não se gastaram, e os próprios pés deles não ficaram inchados. E passaste a dar-lhes reinos e povos, e a repartir estes pedaço por pedaço, de modo que tomaram posse da terra de Sion, sim, da terra do rei de Esbom, e da terra de Og, rei de Bazã. E fizeste seus filhos tantos quantas as estrelas dos céus. Então os levaste à terra de que prometeste aos seus antepassados que entrariam nela para tomar posse. De modo que seus filhos entraram e tomaram posse da terra, e passaste a subjulgar diante deles os habitantes do país, os cananeus, e a entregá-los na sua mão, mesmo os seus reis e os povos da terra, para que fizessem com eles segundo o seu bel prazer. E foram capturar cidades fortificadas e solo gordo, e tomar posse de casas cheias de todas as coisas boas, de cisternas escavadas, de vinhedos e de olivais, e de árvores para alimento em abundância. E começaram a comer, e a fartar-se, e a engordar, e a deleitar-se na tua grande bondade. Todavia, ficaram desobedientes e rebelaram-se contra ti, e persistiram em lançar a tua lei atrás das suas costas, e mataram os teus próprios profetas que testificaram contra eles para trazê-los de volta a ti. E eles prosseguiram cometendo atos de grande desrespeito. Por causa disso os entregaste na mão dos seus adversários, os quais lhes causavam aflição. Mas no tempo da sua aflição clamavam a ti, e tu mesmo os ouvias desde os próprios céus. E segundo a tua abundante misericórdia,
lhes dava salvadores que os salvavam da mão dos seus adversários. Mas assim que tinham descanso, voltavam a fazer o que era mal diante de ti, e tu os abandonavas na mão de seus inimigos, os quais os espezinhavam. Então retornavam e clamavam por socorro, e tu mesmo ouvias desde os próprios céus e os livravas de acordo com a tua abundante misericórdia, vez após vez. Embora testificasses contra eles, a fim de trazê-los de volta à tua lei, eles mesmos agiram até mesmo presunçosamente e não escutaram os teus mandamentos, e pecaram contra as tuas próprias decisões judiciais, as quais, praticando-as o homem, ele também tem de viver por meio delas. E persistiram em dar um ombro obstinado e endureceram a sua cerviz, e não escutaram. Mas tu foste indulgente para com eles por muitos anos e continuaste a testificar contra eles por teu espírito, por intermédio dos teus profetas, e eles não deram ouvidos. Por fim os entregaste na mão dos povos das terras, e tu, na tua abundante misericórdia, não os exterminaste nem os abandonaste, pois és um Deus clemente e misericordioso. E agora, ó nosso Deus, o Deus grande, poderoso e atemorizante, guardando o pacto e a benevolência, não deixes parecer pouco diante de ti toda a dificuldade que achou a nós, a nossos reis, a nossos príncipes, e a nossos sacerdotes, e a nossos profetas, e a nossos antepassados, e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje. E tu és justo no que se refere a tudo o que veio sobre nós, pois agiste fielmente, mas nós fomos os que agimos de modo iníquo. Quanto a nossos reis, nossos príncipes, nossos sacerdotes e nossos antepassados, não praticaram a tua lei, nem prestaram atenção aos teus mandamentos ou aos teus testemunhos com que testificaste contra eles. E eles mesmos, durante o seu reinado e no meio de tuas abundantes coisas boas que lhes deste, e na terra ampla e gorda que lhes fizeste disponível, não te serviram, nem recuaram das suas práticas más. Eis que hoje somos escravos, e quanto à terra que deste aos nossos antepassados, para que comessem dos seus frutos e das suas coisas boas, eis que somos escravos nela, e seus produtos abundam para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados, e eles governam sobre os nossos corpos e sobre os nossos animais domésticos, segundo o seu bel prazer, e estamos em grande aflição. Portanto, em vista de tudo isso, estamos pactuando um arranjo fidedigno, tanto por escrito como atestado pelo selo de nossos príncipes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Capítulo 10. Ora, os seguintes o atestaram com selo: Neemias o Tirsata, filho de Acalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquijá, Atus, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Mijamim, Maasias, Bilgai e Semaías, estes sendo sacerdotes. Também os levitas: Jesua, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Enadade, Cadmiel e seus irmãos, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Beninu. Os cabeças do povo: Parós, Paate-Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bezai, Arife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mesezabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Assub, Aloés, Pilha, Sobeque, Reum, Azabiná,
Maazéias e Aijá, Anã, Maluque, Arim, Baaná. Quanto ao restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus e todo aquele que se separou dos povos das terras para a lei do verdadeiro Deus, suas esposas, seus filhos e suas filhas, todo aquele que tinha conhecimento e entendimento, estavam aderindo a seus irmãos, seus majestosos, e entrando na possibilidade de uma maldição e num juramento para andar na lei do verdadeiro Deus, dada pela mão de Moisés, servo do verdadeiro Deus, e para guardar e praticar todos os mandamentos de Jeová, nosso Senhor, e suas decisões judiciais e seus regulamentos. E para não darmos as nossas filhas aos povos da terra, e para não tomarmos as suas filhas para os nossos filhos. Quanto aos povos da terra, que nos traziam mercadorias e toda espécie de cereais no dia de sábado para vender, não tomaríamos deles nada no sábado nem num dia santo, e abriríamos mão do 7º ano e da dívida de toda a mão. Também impusemo-nos mandamentos, de cada um de nós dar anualmente o terço de um ciclo para o serviço da casa de nosso Deus, para o pão de pilha, e para a contínua oferta de cereais, e para a contínua oferta queimada dos sábados, das luas novas, para as festas designadas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, a fim de fazer expiação por Israel e toda a obra da casa de nosso Deus. Também lançamos sortes sobre o suprimento de lenha que os sacerdotes, os levitas e o povo deviam trazer à casa de nosso Deus, segundo a casa de nossos antepassados, nos tempos marcados, de ano em ano, para ser queimada sobre o altar de Jeová, nosso Deus, de acordo com o que está escrito na lei. E para trazer os primeiros frutos maduros de nosso solo e os primeiros frutos maduros de todos os frutos de toda sorte de árvore, de ano em ano, à casa de Jeová. E os primogênitos de nossos filhos e de nossos animais domésticos, de acordo com o que está escrito na lei, e os primogênitos de nossas manadas e de nossos rebanhos, para os trazer à casa de nosso Deus, aos sacerdotes que ministravam na casa de nosso Deus. Também as primícias da nossa massa de farinha e as nossas contribuições, e os frutos de toda sorte de árvore, vinho novo e azeite, devíamos trazer aos sacerdotes, aos refeitórios da casa de nosso Deus. Também o 10º proveniente de nosso solo, aos levitas, visto que eles, os levitas, são os que recebem 1/10 em todas as nossas cidades agrícolas. E o sacerdote, o filho de Arão, tem de mostrar estar com os levitas quando os levitas receberem o 10º. E os próprios levitas devem oferecer 1/10 do 10º à casa de nosso Deus, aos refeitórios da casa dos suprimentos. Pois é aos refeitórios que os filhos de Israel e os filhos dos levitas devem levar a contribuição dos cereais, do vinho novo e do azeite, e é ali que estão os utensílios do santuário, e os sacerdotes que ministram, e os porteiros, e os cantores. E não devemos negligenciar a casa de nosso Deus. Capítulo 11. Ora, os príncipes do povo tinham a sua morada em Jerusalém, mas, quanto ao restante do povo, lançaram sortes para trazer para dentro 1 em cada 10, para morar em Jerusalém, a cidade santa, e as outras 9 partes nas outras cidades. Além disso, o povo abençoou todos os homens que se ofereceram voluntariamente para morar em Jerusalém. E estes são os cabeças do distrito jurisdicional que moravam em Jerusalém. Mas nas cidades de Judá morava cada um na sua própria propriedade, nas suas cidades: Israel, os sacerdotes e os levitas, e os netineus, e os filhos dos servos de Salomão. Também, em Jerusalém moravam alguns dos filhos de Judá e alguns dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá havia Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malalel, dos filhos de Pérez. E Maazéias, filho de Baruque, filho de Colosé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe,
filho de Zacarias, filho do Selanita. Todos os filhos de Pérez que moravam em Jerusalém eram 468, homens capazes. E estes foram os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maazéias, filho de Itiel, filho de Jesaías. E depois dele, Gabai e Salai, 928. E Joel, filho de Zicri, superintendente deles, e Judá, filho de Assenua, que estava sobre a cidade como segundo. Dos sacerdotes: Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, líder da casa do verdadeiro Deus. E seus irmãos, os que faziam a obra da casa, 822. E Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquijá, e seus irmãos, cabeças de casas paternas, 242. E Amassai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e seus irmãos, homens poderosos de valor, 128, e sobre eles havia um superintendente, Zabdiel, filho dos grandes. E dos levitas: Semaías, filho de Assube, filho de Asricão, filho de Asabias, filho de Buni, e Sabetai e Josabade, dos cabeças dos levitas, sobre os negócios externos da casa do verdadeiro Deus. E o próprio Matanias, filho de Micá, filho de Zabdi, filho de Asaf, dirigente do canto de louvor, fazia os elogios na oração. E Bacbuquias foi o segundo dos seus irmãos, e Abda, filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum. Todos os levitas na cidade santa foram 284. E os porteiros foram Acube, Talmon e seus irmãos, que montavam guarda nos portões, 172. E o restante de Israel, dos sacerdotes e dos levitas, estava em todas as outras cidades de Judá, cada um na sua própria propriedade hereditária. E os netineus moravam em Ofel. Isiá e Gispa estavam sobre os netineus. E o superintendente dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, os cantores, no que se referia à obra da casa do verdadeiro Deus. Pois havia um mandamento do rei a favor deles e havia uma provisão fixa para os cantores, conforme cada dia exigia. E Petaías, filho de Mesesabel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, estava ao lado do rei para todo o assunto do povo. E no que se referia aos seus povoados nos campos, havia alguns dos filhos de Judá morando em Kiriate Arba e nas suas aldeias dependentes, e em Dibon e nas suas aldeias dependentes, e em Jecabzeel e nos seus povoados, e em Jesua, e em Moladá, e em Bet-Pelete, e em Azar-Sual, e em Berseba e nas suas aldeias dependentes, e em Ziclag, e em Meconá e nas suas aldeias dependentes, e em Enrimon, e em Zorá, e em Jarmute, Zanoa, Adulão e seus povoados, Laquis e seus campos, Azeca e suas aldeias dependentes. E passaram a acampar-se desde Berseba até o vale de Inom. E os filhos de Benjamim eram de Geba, Micmas e Aija, e Betel e suas aldeias dependentes, Anatote, Nobe, Ananias, Azor, Ramá, Gitaim, Adide, Zeboim, Nebalate, Lode, Iono, o vale dos artífices. E dos levitas havia turmas de Judá para Benjamim. Capítulo 12. E foram estes os sacerdotes e os levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua: Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Mijamim, Maadias, Bilga, Semaías e Joiaribe,
Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias, Gedaías. Estes foram os cabeças dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. E os levitas foram Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias, sobre as ações de graça, ele e seus irmãos. E Bacbuquias e Uni, seus irmãos, estavam defronte deles para montar guarda. O próprio Jesua tornou-se pai de Joiaquim, e o próprio Joiaquim tornou-se pai de Eliasibe, e Eliasibe de Joiada. E o próprio Joiada tornou-se pai de Jonatã, e o próprio Jonatã tornou-se pai de Jadua. E nos dias de Joiaquim veio a haver sacerdotes, os cabeças das casas paternas. Para Seraías, Meraías, para Jeremias, Ananias, para Esdras, Mesulão, para Amarias, Jeoanã, para Maluqui, Jonatã, para Sebanias, José, para Arim, Adna, para Meraiote, Eucai, para Ido, Zacarias, para Gineton, Mesulão, para Abias, Zicri, para Miniamim, para Moadias, Piltai, para Bilga, Samua, para Semaías, Jeonatã, para Joiaribe, Matenai, para Gedaías, Uzi, para Salai, Calai, para Amoque, Eber, para Ilquias, Asabias, para Gedaías, Netanel. Os levitas nos dias de Eliasibe, Joiada e Joanã e Jadua estavam inscritos como cabeças de casas paternas, também os sacerdotes, até o reinado de Dario o persa. Os filhos de Levi, como cabeças de casas paternas, estavam inscritos no livro dos assuntos dos tempos, sim, até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. E os cabeças dos levitas foram Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel, e seus irmãos defronte deles para oferecer louvor e dar graças de acordo com o mandamento de Davi, o homem do verdadeiro Deus, grupo de guardas correspondendo a grupo de guardas. Matanias e Bacbuquias, Obadias, Mesulão, Talmon, Acube, estavam montando guarda como porteiros, um grupo de guardas junto aos armazéns dos portões. Estes viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote, o copista. E na inauguração da muralha de Jerusalém, procuraram os levitas para trazê-los de todos os seus lugares a Jerusalém, para se realizar a inauguração e haver alegria, sim, com agradecimentos e com cântico, com símbolos, com instrumentos de cordas e com harpas. E os filhos dos cantores passaram a juntar-se até mesmo do distrito, de todos os arredores de Jerusalém e dos povoados dos Netofatitas, e de Bet-Gilgal, e dos campos de Geba e de Asmavete, pois havia povoados que os cantores construíram para si ao redor de Jerusalém. E os sacerdotes e os levitas passaram a purificar-se e a purificar o povo, e os portões e a muralha. Então fiz subir os príncipes de Judá à muralha. Outros sim, constituí 2 grandes coros de agradecimento e cortejos, e um seguia pela direita sobre a muralha junto ao portão dos montes de cinzas. E Osaías e metade dos príncipes de Judá começaram a andar atrás deles, também Azarias, Esdras e Mesulão, Judá e Benjamim, e Semaías e Jeremias. Também dos filhos dos sacerdotes com as trombetas, Zacarias, filho de Jonatã, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías e Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel e Judá, Anani, com os instrumentos de canto de Davi, o homem do verdadeiro Deus, e Esdras, o copista, adiante deles. E junto ao portão da fonte, e diretamente adiante deles, subiram pela escadaria da cidade de Davi, pela subida da muralha acima da casa de Davi e até o portão das águas no leste. E o outro coro de agradecimento seguia adiante, e eu atrás dele, também metade do povo,
sobre a muralha acima da torre dos fornos, e adiante até a muralha larga, e por cima do portão de Efraim, e adiante ao portão da cidade antiga, e até o portão do peixe, e a torre de Ananel, e a torre de Meá, e adiante ao portão das ovelhas. E pararam junto ao portão da guarda. Por fim, os 2 coros de agradecimento pararam junto à casa do verdadeiro Deus. Também eu e a metade dos delegados governantes comigo, e os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias, Ananias, com as trombetas. E Maazéias e Semaías, e Eleazar, e Uzi, e Jeoanã, e Malquijá, e Elão, e Ezer. E fizeram-se ouvir os cantores com Israías, o superintendente. E naquele dia passaram a oferecer grandes sacrifícios e a alegrar-se, porque o próprio Deus verdadeiro os fizera alegrar-se com grande gozo. E também as próprias mulheres e os filhos se alegraram, de modo que se podia ouvir longe a alegria de Jerusalém. Além disso, naquele dia foram encarregados homens das salas para os depósitos, para as contribuições, para as primícias e para os décimos, a fim de que recolhessem nelas, procedentes dos campos das cidades, as porções exigidas por lei para os sacerdotes e para os levitas. Pois a alegria de Judá se deu por causa dos sacerdotes e dos levitas que estavam de serviço. E começaram a cuidar da obrigação para com seu Deus e da obrigação para com a purificação. Também os cantores e os porteiros, de acordo com o mandamento de Davi e de Salomão, seu filho. Porque nos dias de Davi e de Asaf, no tempo de outrora, havia cabeças dos cantores e o cântico de louvor e de agradecimento a Deus. E todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava as porções dos cantores e dos porteiros, conforme a necessidade diária, e as santificavam para os levitas. E os levitas as santificavam para os filhos de Arão. Capítulo 13. Naquele dia houve uma leitura do livro de Moisés aos ouvidos do povo. E achava-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não deviam entrar na congregação do verdadeiro Deus por tempo indefinido, pois não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e com água, mas tinham contratado contra eles Balaão, para invocar sobre eles o mal. No entanto, nosso Deus transformou a invocação do mal numa bênção. Portanto, sucedeu que, assim que ouviram a lei, começaram a separar de Israel toda a mistura de gente. Ora, antes disso, Eliasibe, o sacerdote encarregado de um refeitório da casa de nosso Deus, era parente de Tobias. E passara a fazer para ele um amplo refeitório onde antes se pusera regularmente a oferta de cereais, o olíbano e os utensílios, bem como o 10º dos cereais, do vinho novo e do azeite, que de direito cabe aos levitas, e aos cantores, e aos porteiros, bem como a contribuição para os sacerdotes. E durante todo este tempo aconteceu que eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano de Artaxerxes, rei de Babilônia, cheguei ao rei, e algum tempo depois pedi licença ao rei. Cheguei então a Jerusalém e passei a observar a maldade praticada por Eliasibe em prol de Tobias, fazendo-lhe uma sala no pátio da casa do verdadeiro Deus. E isso me pareceu muito mal. Por isso lancei toda a mobília da casa de Tobias para fora do refeitório. Depois eu disse a palavra, e eles purificaram os refeitórios. E passei a pôr de volta ali os utensílios da casa do verdadeiro Deus, com a oferta de cereais e o olíbano. E fiquei sabendo que as próprias porções dos levitas não lhes tinham sido dadas, de modo que os levitas e os cantores que faziam a obra foram correr cada um para o seu próprio campo. E comecei a ralhar com os delegados governantes e a dizer: por que se negligenciou a casa do verdadeiro Deus? Portanto, reuni-os e coloquei-os nos seus postos. E todo o Judá, da sua parte, trouxe o 10º dos cereais, e do vinho novo, e do azeite aos depósitos. Então incumbi dos depósitos a Selemias, o sacerdote, e a Zadok, o copista, e a Pedaías, dos levitas.
e sob o controle deles estava Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, pois eram considerados fiéis. E cabia-lhes fazer a distribuição a seus irmãos. Lembra-te deveras de mim, ó meu Deus, quanto a isso, e não extingas os meus atos de benevolência que realizei em conexão com a casa de meu Deus e a guarda dela. Naqueles dias vi em Judá gente pisando lagares de vinho no sábado e trazendo para dentro montes de cereais e carregando jumentos com eles e também com vinho, uvas e figos e com toda sorte de carga e trazendo-os a Jerusalém no dia de sábado. E passei a testificar contra eles no dia em que vendiam provisões. E os próprios tírios moravam na cidade, trazendo peixe e toda sorte de mercadoria, e vendendo no sábado aos filhos de Judá e em Jerusalém. De modo que comecei a ralhar com os nobres de Judá e a dizer-lhes: que é esta coisa má que estáis fazendo, profanando até mesmo o dia de sábado? Não foi assim que fizeram os vossos antepassados, de modo que nosso Deus trouxe toda esta calamidade sobre nós e também sobre esta cidade? Contudo, acrescentais a ira ardente contra Israel, profanando o sábado. E aconteceu que, assim que os portões de Jerusalém tinham ficado sombrios antes do sábado, eu disse imediatamente a palavra, e as portas começaram a ser fechadas. Eu disse mais que não as abrissem até depois do sábado. E coloquei alguns dos meus próprios ajudantes junto aos portões, para que não entrasse nenhuma carga no dia de sábado. Por conseguinte, os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadoria pernoitaram fora de Jerusalém, uma vez e uma segunda vez. Então passei a testificar contra eles e a dizer-lhes: por que estáis pernoitando diante da muralha? Se o fizerdes de novo, deitarei mão em vós. Daquele tempo em diante não vieram mais no sábado. E prossegui, dizendo aos levitas que se purificassem regularmente e que entrassem, montando guarda nos portões para santificar o dia de sábado. Lembra-te também disso a meu favor, ó meu Deus, e tem dó de mim segundo a abundância da tua benevolência. Vi também naqueles dias os judeus que tinham dado morada a esposas asdoditas, amonitas e moabitas. E quanto aos seus filhos, metade falava asdodita, e não havia nenhum deles que soubesse falar judaico, senão na língua dos diversos povos. E comecei a ralhar com eles e a invocar o mal sobre eles, e a golpear alguns homens deles, e a arrancar seu cabelo, e a fazê-los jurar por Deus. Não deveis dar vossas filhas a seus filhos, e não deveis aceitar nenhumas das suas filhas para os vossos filhos ou para vós mesmos. Não foi por causa destas que Salomão, rei de Israel, pecou? E entre as muitas nações mostrou-se não haver rei igual a ele, e veio a ser amado por seu Deus, de modo que Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Até mesmo a ele fizeram pecar as esposas estrangeiras. E não é algo nunca ouvido cometerdes toda esta grande maldade ao agirdes infielmente contra o nosso Deus, dando morada a esposas estrangeiras? E um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalá, o horonita, de modo que o enxotei de mim. Lembra-te deveras deles, ó meu Deus, por causa do aviltamento do sacerdócio e do pacto do sacerdócio e dos levitas. E purifiquei-os de tudo o que era estrangeiro e passei a designar deveres aos sacerdotes e aos levitas, cada um na sua própria obra, até mesmo para o suprimento de lenha nos tempos marcados e para os primeiros frutos maduros. Lembra-te deveras de mim, ó meu Deus, para o bem.